Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo de Deus, de Belém do Pará para o mundo, seu culto doméstico desta quarta-feira, dia 24 do mês de junho. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um dos meus amados irmãos e amigos, pastores, líderes de ministério, dirigentes de congregações e convenções, pai de família, mãe de família, aqueles que estão na eminência, na liderança de um município, de um estado, de uma nação. Que o Senhor vos abençoe, rica e poderosamente, no grande amor de Deus. A minha Bíblia está aberta em Apocalipse, no capítulo de número 2. Estamos falando sobre as cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia. Nós falamos sobre a primeira carta, Éfeso, a segunda carta, Esmirna, e hoje vamos tratar da terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Continuamos no sudoeste da Ásia, onde hoje o maior país é a Turquia, né? A Turquia, e a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo 12 ao 17, são 5 versículos que nós vamos meditar neles, nos dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: continua o Senhor falando com o pastor legítimo da igreja que o Senhor levantou neste mundo. Ele é o anjo da igreja. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Essa referência é a palavra de Deus. Ele tem a espada de 2 gumes. É um punhal que tem corte dos 2 lados. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e essa palavra, ela está no céu. Nós temos na terra em forma de sagradas escrituras, Bíblia Sagrada, Antigo Concerto, Novo Concerto, ou Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é a palavra, as sagradas escrituras que o Senhor Jesus mandou que nós examinemos. Versículo 13 diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Neste versículo 3 nós temos muitos assuntos, mas nós não podemos nos aprofundar nele porque o nosso tempo não permite. Mas veja só, o Senhor continua dizendo: eu sei as tuas obras, e onde habitas, onde você mora, onde você está trabalhando, que é onde está o trono de Satanás. Hoje nós temos a certeza de que Satanás, hoje ele tem uma liderança, ele é o príncipe deste século, e ele neste mundo anda fazendo confusão de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. E ele diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda bem que a palavra de Deus subsiste na vida desse pastor. Ainda nos dias de Antipa, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o Senhor aqui está denunciando a morte de um servo que foi morto, que foi castigado, certamente punido por causa da palavra de Deus. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e o qual, perdão, amados, uma aranhazinha subiu aqui agora. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço.
que eu arrumei. Então vamos parar um pouquinho para falar sobre esse assunto. Defeitos da igreja, problemas da igreja. O que o Senhor estava reclamando da vida do pastor, do anjo da igreja? Porque ele estava tolerando, não é isso que diz o texto? Mas tem umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e logo em seguida ele fala sobre dos nicolaítas. Que era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão tem a tolerância a falsos ensinos e práticas pecaminosas na comunidade, ou seja, na igreja. Então, tolerar é a mesma coisa que concordar. Preste atenção nisso com detalhe. Quando eu tolero, eu concordo, eu aceito, eu vou deixando passar, vai levando, seja como Deus quiser. Não é assim, nós temos que tomar atitude que são própria para defender o Evangelho e defender o Reino de Deus. A doutrina de Balaão, o que eles ensinavam? A palavra vai nos mostrar que esse ensinamento era um ensinamento que seduziam os crentes, os fiéis, os membros da igreja, que se envolveriam com a idolatria e a imoralidade sexual. Foi isso que quando Balaque procurou para amaldiçoar Israel, ele sugeriu. E por causa da ganância, do dinheiro, riqueza, então ele passou a orientar por debaixo do pano, atrás das cortinas, que Israel se misturasse para que as mulheres do povo da terra de Balaque seduzissem os homens de Israel. E houve um grande prejuízo diante disso. Muito bem, então, tanto a idolatria como a imoralidade sexual. Então, o sexo é uma bênção de Deus, mas não pode ser vivido de maneira carnal, escandalosa, insaciável. Não, o Senhor tem a sua finalidade e o seu propósito sagrado para a procriação e o crescimento da população, sustentabilidade. A doutrina dos nicolaítas. O que os nicolaítas ensinavam? Nós vamos encontrar na palavra de Deus, que as práticas que eram práticas que misturavam a fé cristã com costumes e a cultura pagã daquela época. Você já imaginou? Todo lugar que você vai nos dias de hoje, nós contemporâneos, nós temos festinha na escola, festinha no bairro, festinha acolá, porque são festas ligadas a isto, aquilo outro, é cultura, como por exemplo hoje no Brasil, diz que é dia de São João, desde ontem dia de São João, dia de São João coisa nenhuma, o dia é do Senhor, este é o dia que o Senhor fez e nele nós vamos caminhar, prosperar, seguir, louvar a Deus, adorar o nome do Senhor, não é adorar São João, coisa nenhuma. Os servos de Deus que já partiram, que de fato foram santos, estão na glória, firmados com Cristo Jesus. E isto a palavra de Deus prossegue dizendo para nós o seguinte: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha, o pastor tem que ter firmeza, o pastor tem que ter posição, o pastor tem que estar do lado à destra de Deus, porque ele está na mão do Senhor, para que o inimigo seja vencido e aqueles corruptores, os falsos, os doutrinadores, os penetras, aqueles que são achados mentirosos diante de Deus, não prevaleçam na obra do Senhor nosso Deus. Então, por isso, o Senhor diz: eu batalharei com a espada da minha boca. Palavra, 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 em todo o tempo. E finalizando o texto, a palavra nos diz no versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Então o Senhor está apelando para os sentidos que nós recebemos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvido é para ouvir, para levar a memória, a mente ao nosso computador central para fazer o reconhecimento, a análise. Não é somente uma análise biológica, mas uma análise espiritual, teológica, bíblica, e saber o que está certo e o que está errado. E Deus é o Deus da bênção, é o que vai garantir a minha, a sua, a nossa vitória, no nome de Jesus. Deus abençoe, hoje é dia de culto, nos encontramos na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém.